Graças a Deus, irmãos. Já vou me libertar da máscara aqui já. Louvado seja Deus por essa manhã, por nós estarmos aqui bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. É um texto muito profundo, uma meditação muito profunda, e eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu sei que nós estamos vivendo tempos e a volta do Senhor Jesus está próxima. Nós louvamos aqui nessa manhã um louvor, um hino. Louvamos a Deus com ele, dizendo que ele virá no piscar de olhar e o Rei está voltando. E Deus tem algo aos nossos corações, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Mais uma vez quero agradecer pastor Anderson, pastora Vanusa, a todos os obreiros da casa do Senhor, a toda essa igreja abençoada, maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês pelas orações, por tudo, pelos conselhos, e prosperando e abençoando a nossa vida cada vez mais. Amém? Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ler do primeiro versículo até o de número 8, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ou em outras versões, estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Repetindo, amanhã será festa ao Senhor, e esse Senhor com S maiúsculo se referindo a Deus. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Meus queridos, Deus tira Israel com mão forte do Egito. Esse povo viu maravilhas, coisas tremendas da parte de Deus. Nós somos testemunhas pela palavra de Deus, pela fé de que esse foi um povo que viveu coisas extraordinárias. Com mão forte Deus tira debaixo das pragas que vieram sobre o Egito. Israel, povo de Deus, eleito, comprado por Deus, um povo santo, uma nação santa, ou pelo menos deveria ser, sai do Egito com os despojos, com ouro, com muitas joias, e glorificando e exaltando o nome do Senhor, vendo diante de si o mar se abrindo, vendo diante de si coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, que talvez nós daríamos muitas coisas para vermos também, tudo que eles viram. E chega um momento na peregrinação no deserto, que esse mesmo povo que viu tantas coisas maravilhosas, que esse mesmo povo que Deus estava cuidando, e já era o terceiro mês praticamente da saída do Egito, e eles se acampam aos pés do monte Sinai, e esperam que Moisés, o seu líder que Deus tinha levantado, suba até o monte e receba de Deus todos os mandamentos, as ordenanças. A Bíblia vai dizer que Moisés fica aproximadamente 40 dias ali em cima daquele monte. 40 dias em cima do monte.
comida, bebida, era só a presença de Deus, sustentando Moisés lá em cima. Deus já tinha dado uma ordem para o povo não se aproximar do Monte Sinai, nem tocar no monte, não chegar aos pés do monte. Quem chegasse morreria. Moisés subiria até o monte, ouviria a voz de Deus através de uma nuvem da manifestação, e o povo poderia ouvir a mesma voz lá embaixo. É o que a Bíblia diz. Moisés falava com Deus, Deus falava através da nuvem. Ninguém via a manifestação de Deus a não ser a nuvem, mas ouvia-se a voz do Senhor, de maneira que era audível. Quando Moisés falava, Deus respondia e vice-versa, mas a voz do Senhor estrondava no meio de relâmpagos diante do povo e no Monte Sinai, que fumegava. E a Bíblia diz que o Monte Sinai se tornava como se fosse uma gelatina diante da presença de Deus, porque a presença do Senhor era real e marcante ali. 40 dias, recebendo os 10 mandamentos, recebendo leis cerimoniais, recebendo orientações para o tabernáculo, 40 dias em cima do monte. Moisés não recebeu somente os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos de leis éticas, morais, todos os mandamentos possíveis, que constituiriam o povo de Israel no que diz respeito à lei. Moisés estava recebendo ali. Eu quero lembrar você que Moisés aqui também representa o próprio Jesus. Porque em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e também versículo 18, Moisés está dizendo: vai vir um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Deus disse que ia colocar na boca desse profeta que é semelhante a mim, as palavras que ele mesmo estaria dizendo. Veja bem, Moisés ouvia de Deus e repetia. Agora Moisés está dizendo que esse profeta que é semelhante a ele, o próprio Deus colocaria as palavras na boca dele, falaria através dele, simbolizando aqui Moisés então a figura do próprio Jesus, porque ele diz: é semelhante a mim esse profeta, e ele estava profetizando sobre Jesus, que viria tempos depois e seria semelhante a Moisés, mas maior do que Moisés, e Deus falaria diretamente na boca de Cristo. Então Moisés é um símbolo de Jesus, e ele sobe o monte, mas com a promessa de voltar. Eu vou repetir: Moisés sobe o monte, mas com a promessa de descer do mesmo monte que ele subiu. Assim como o Senhor Jesus é assunto aos céus, e também aparece ali anjos dizendo: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu também vai descer da mesma forma que vocês viram ele subir. Então Moisés sobe no Monte Sinai, mas ele vai descer do monte. Porém passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10, passam-se 20 dias, 30 dias, e o povo já perdendo a paciência. Israel era um povo, apesar de eleito por Deus, de dura serviço, ou seja, não se inclinava fácil, né? Era difícil o trato com Israel, e eles já estavam perdendo a paciência, porque Moisés não desce. A gente não sabe o que está acontecendo lá em cima. 40 dias alguém sem a provisão, sem alimento necessário, possivelmente já deve ter morrido. Então a gente não sabe se ele vai descer, não sabe o que está acontecendo. A gente está aqui parado 40 dias perto desse monte, nas províncias. A gente não dá um passo à frente, a gente também não retrocede, a gente não sabe o que está acontecendo. Então ele está lá em cima, a gente aqui está esperando, até que eles tenham um estalo e alguém tem uma ideia e diz assim: vamos fazer um Deus que vá diante de nós. Meus queridos, eu disse aqui lá na leitura que há uma diferençazinha de versão bíblica, porque algumas trazem deuses no plural, e a minha, como eu li, Deus no singular. A questão é que a palavra Deus no hebraico é Elohim. Elohim é plural, né? Já denotando que o Deus que nós servimos é trino, é mais de uma pessoa. Então Elohim é um Deus no plural. Não são deuses, ídolos, fabricados por mãos humanas, mas a palavra Elohim é Deus, mas num sentido plural, ou seja, é mais de uma pessoa, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja, algumas traduções ou versões trazem deuses, mas o mais apropriado seria a visão de que esse povo queria uma representação do Deus que tirou eles do Egito. A prova disso é que Arão vai dizer: amanhã é festa ao Senhor.
Arão não diz amanhã será festa aos nossos deuses. Arão diz amanhã será festa ao Senhor. O que eles começam a fazer? Eles tiram as argolas, os brincos, tiram tudo que é de ouro, entregam na mão de Arão e diz: faz para nós um Deus que vai adiante de nós, e ele vai nos guiar. Porque quanto a esse Moisés que subiu no monte, a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe se ele vai descer do monte, não sabe se ele morreu lá em cima. A gente não sabe o que está acontecendo. Então faz esses deuses, que esse Deus, né, ou esses deuses, dependendo da versão, mas significando que é a representação de Deus, que ele vai nos guiar. Nós precisamos de um guia, nós precisamos caminhar, nós precisamos andar, e a gente não está andando, e a gente não sabe o que está acontecendo. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Se Moisés representa Jesus, e Jesus subiu aos céus, tem muita gente pensando que Jesus não vai voltar mais. Tem muita gente achando, entendendo que já passou tempos e tempos, séculos e séculos, e Jesus não vai mais voltar. E o que acontece? Quanto mais tempo demora para Jesus voltar, mais algumas pessoas vão entendendo que podem fabricar uma imagem de Deus que não é o Deus de Israel, fabricar uma imagem de Deus que não é o nosso Senhor. E é isso que eles começam a fazer: tiram as argolas, tiram as pulseiras, tiram tudo que é de ouro e entregam. Detalhe, este ouro era despojo do Egito, são os despojos que mais tarde serviriam para construir o tabernáculo, e derretidos fariam os utensílios do tabernáculo, seriam consagrados a Deus. É esse ouro que esse povo pega e começa a entregar na mão de Arão, que era para ser sumo sacerdote digno, zeloso, dizendo: não, nós não podemos fazer isso, nós precisamos zelar pelo nome do Senhor, pela presença do Senhor e os mandamentos do Senhor. Se Moisés subiu, ele vai descer, mas não, Arão cede à pressão do povo. Como tem muita liderança cedendo à pressão do povo, e as igrejas estão se tornando clubes sociais em vez de igrejas. Muito atrativo, muita atração, muita coisa para chamar a atenção do povo, e aí vai sendo construído um Deus que não é Deus, e aos poucos nós vamos dando uma imagem a Deus que não é a imagem de Deus, e eles começam a derreter o ouro e fazem um bezerro, e eles vão fazendo as patas do bezerro, eles vão fazendo a cauda do bezerro, eles vão fazendo o corpo do bezerro, eles fazem as narinas, né, a boca, eles fazem os olhos, as orelhas, os ouvidos, eles fazem tudo do bezerro. E quando termina, aí Arão vai celebrar e dizer: amanhã será festa ao Senhor, com esse bezerro que a gente fez. Talvez estivesse neles tão impregnada a cultura de que a divindade se manifestava na figura de um bezerro no meio do povo, porque eles aprenderam isso no Egito, vendo os deuses egípcios e vendo também figuras de bezerro. Alguns estudiosos olham por esse lado, e outros até entendem que na verdade eles só queriam mesmo uma representação, e a imagem que eles tiveram de Deus e a ideia era de um bezerro. Agora você imagina, um Deus que tira o povo com mão forte do Egito, com mão forte do Egito, não com pata do Egito. Um Deus que vê todas as coisas, um Deus que sopra da sua narina e o mar vermelho se abre, um Deus que congela as águas e o povo passa. É um Deus vivo, todo poderoso, não é um bezerro, não tem a imagem que nós damos a ele, é um Deus que é Espírito. João capítulo 4, nós temos um diálogo de Jesus e a mulher samaritana, e Jesus deixa muito claro para ela: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Deus não tem as nossas formas, Deus tem a forma dele. Deus não cabe nos nossos entendimentos, Ele transcende os nossos entendimentos. Deus não cabe nem na nossa teologia se baseia no que está revelado, mas nem tudo está revelado. Deus é maior do que tudo isso. Mas o povo faz um corpo para Deus, o corpo faz patas para Deus, o povo faz cabeça para Deus, o povo faz tudo isso. E eu quero falar sobre isso aqui. O tema dessa mensagem é destruindo o bezerro de ouro. E nós precisamos destruir alguns bezerros que às vezes nós criamos dentro de nós, imaginando que isso seja Deus.
Essa sociedade toda, atualmente, tem construído um bezerro e atribuindo isso a Deus, chamando isso de Deus. Como assim, Robertson? Vou explicar para você. Quando nós construímos um bezerro de fundição e fazemos patas para esse bezerro, nós estamos dizendo automaticamente patas, locomoção, agilidade e força. Nós estamos falando automaticamente que Deus faz no tempo que a gente quer, que Deus age da forma que a gente quer e que Deus tem os nossos passos e o nosso tempo para trabalhar. Quando na verdade o tempo é servo de Deus e Ele faz exatamente como Ele quiser. Deus sabe o fim de tudo desde o começo. Deus conhece o que vai ser do amanhã, não porque Ele espera como seja, mas porque Ele é Deus e sabe como vai ser o amanhã. Não adianta como nós vemos muitas vezes, pessoas tentando pressionar Deus e colocando Deus na parede e até oferecendo as Escrituras como base para imediatismo, para estalar de dedos, e Deus tem que dar, porque se não dá, nós vamos rasgar a Bíblia, como muitas igrejas já disseram, mas não. Deus não tem patas, Deus tem mãos, e foram mãos que nos fizeram desde o princípio, e foram mãos que estão estendidas, são mãos que estão estendidas, elas não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, mas tudo tem o tempo certo, o momento certo, a hora certa, é Deus que faz como Ele quer. Nós não podemos fabricar patas para Deus. Deus ainda tem a força que vem dos braços dele. Nós não podemos fabricar ideias de Deus, de agir de Deus, de como Ele vai trabalhar, de como Ele vai fazer, porque é Ele quem sabe como Ele vai fazer, como Ele vai trabalhar. Irmãos, tem coisas que nós queremos debaixo do nosso controle, das nossas mãos, e difícil é quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, porque foge do nosso controle. É muito complicado quando algo sai da nossa administração, porque sai da nossa administração, sai das nossas mãos. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, automaticamente nós estamos entregando nas melhores mãos que há em todo o universo. Só Ele pode cuidar da minha vida e da sua vida, e de tudo que envolve a nossa vida, da forma que Deus cuida. Só Ele pode fazer isso. Mas quando nós queremos cortar estações, quando nós queremos diminuir o tempo, quando nós queremos fazer coisas que não estão na vontade de Deus, automaticamente dentro de nós estamos construindo patas para Deus, e Deus não tem patas. O que mais, Robertson? Eles constroem uma cauda para o bezerro. Se nós olharmos lá em Apocalipse, cauda é símbolo de sagacidade, de esperteza, de convencimento. Porque eu disse Apocalipse? Porque a Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas, simbolizando o dragão Satanás, as estrelas os anjos, uma interpretação clássica que nós temos, o poder de convencimento satânico, que é terrível, que é capaz de convencer anjos, quanto mais a gente, se não for a graça e a misericórdia de Deus, se nós não tivermos a mente de Cristo em nós. Agora, quando nós construímos uma cauda para Deus, nós estamos querendo dizer que nós estamos dando a Ele um poder de convencimento que nós estamos criando. Deixa eu explicar isso mais a fundo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Mas nós estamos introduzindo, e eu digo nós como igreja universal, não a do Macedo, mas igreja na face da terra, nós como igreja no mundo todo, universal, nós estamos vivendo uma época de introdução de elementos no culto, como se o Espírito Santo não pudesse convencer mais o homem. Não se fala mais do pecado, não se fala mais da justiça, não se fala mais do juízo, e consequentemente, nós vemos cada vez menos conversões genuínas, porque levantar as mãos com lágrimas nos olhos, você pode fazer isso até num show de música mundana. Mas uma conversão genuína, aquele convencimento de quem nós somos, hoje está sendo deixado de lado, porque muitas pessoas estão trazendo entretenimento para segurar jovens, para segurar pessoas, e é entretenimento aqui, e são elementos ali,
E o culto que era culto e que tinha sua liturgia, agora mais parece um evento gospel, na verdade. E não um culto de verdade. E com isso nós estamos quase que dizendo a Deus que o poder de convencimento dele é limitado, porque se eu preciso acrescentar elementos para segurar uma pessoa na igreja, eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem mais o mesmo poder de convencer uma pessoa, regenerar uma pessoa, de libertar uma pessoa, de purificar uma pessoa. E nós precisamos inverter esse pensamento. Será que a palavra que nós estamos pregando é evangelho? Não que o Espírito Santo mudou, ele não muda, ele é Deus. Então nós não podemos fazer uma cauda para esse bezerro dizendo Deus tem o poder de convencimento que eu acho que ele tem. Deus tem o poder de persuasão que eu penso que ele tem. Limitado ao meu modo, limitado à minha maneira de ver. Porque o Espírito Santo consegue colocar as mãos onde ninguém consegue, que é dentro do coração humano, na alma, e trabalhar em solo sagrado que é a alma do ser humano, e vasculhar, até a palavra tem esse poder, a aplicação do Espírito Santo, a divisão de juntas, medulas, divisão da alma, do Espírito, só a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo consegue fazer isso. Nós não podemos fazer aqui uma cauda para Deus, dizendo que nós agora entendemos como deve ser o convencimento, e as pessoas vão se convencer de Cristo através disso e disso, daquilo, e de elementos que colocam e introduzem no culto, que nunca houve antes na história da igreja, elementos assim. Na verdade, chega a ser até uma mistura de coisas mundanas com coisas santas dentro da igreja. Basta você ver, vamos falar da nossa classe de jovens, basta você ver os jovens e os cultos de jovens por aí, que jamais se parecem com o culto. Dificilmente hoje em algum lugar tem, lógico que tem, não vamos generalizar, tem lugares bons ainda. Graças a Deus nós somos um exemplo disso, para a misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus e para a graça de Deus. Só que tem muitos lugares que já fizeram disso tudo um clube. Tem balada gospel. Só faltou o inferno gospel também, mas já vai ter. Então, meus irmãos, são poderes de convencimento que nós damos ao Espírito Santo, como que dizendo, é desse jeito, através desses métodos, nós vamos segurar pessoas. As pessoas querem segurar pessoas, mas só o Espírito Santo tem poder de regenerar pessoas, de transformar pessoas, de mudar a vida das pessoas. Eles constroem um corpo para Deus. Como eu já disse, Deus é Espírito, não cabe em nossos métodos, não cabe em nossas caixinhas, não cabe em nossa visão. Deus transcende tudo isso. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além, é o que a Bíblia diz, do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Deus é sobrenatural. Deus vai além da nossa compreensão. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E como sendo o Espírito, Ele habita no meu coração, no seu coração, está presente aqui nesta manhã, está presente em outras igrejas nesta manhã, está presente em todos os lugares do mundo nesta manhã, até onde é noite, nem é manhã. Do outro lado do mundo, Deus está presente e se manifestando lá, porque Ele é Espírito. Se Deus é Espírito, está em todos os lugares, também não adianta nós fazermos olhos para Deus, dizendo que Deus vê só o que a gente quer que Ele veja, e que Deus não vê o que a gente não quer que Ele veja, porque Deus tem olhos como chama de fogo. A descrição do nosso Cristo é cabelos mais alvos do que a neve, olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha mais que o sol no meio-dia, pés como latão reluzente, na sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma espada afiada sai da sua boca. Esse é o Cristo que nós servimos. Tem na sua mão as 7 estrelas, na sua mão direita, que representa as 7 igrejas. Esse é o Cristo que nós servimos. Os olhos dele são como chamas de fogo, que não vê só o que a gente quer e não vê só o que a gente vê, mas vê muito mais além disso.
Olhos como chama de fogo, que é capaz de entender e ver aquilo que está oculto aos olhos dos homens, mas está muito patente e claro aos olhos de Deus. Nós queremos que Deus veja a nossa aflição, nós queremos que Deus veja o nosso sofrimento, nós queremos que Deus veja quando nós oramos, nós queremos que Deus veja quando nós jejuamos, nós queremos que Deus veja as coisas, entre aspas, boas que nós fazemos, mas Deus vê tudo, até o que não é bom. Por isso, se tem uma pessoa que nós jamais vamos conseguir enganar, é Deus. Nós enganamos a nós mesmos, nós enganamos os outros, nós enganamos a liderança da nossa igreja, nós enganamos os nossos irmãos, nós enganamos a nossa família, nós enganamos os meios sociais onde nós vivemos, mas jamais conseguiremos enganar Deus. Então Deus continua vendo más intenções, Deus continua vendo pensamentos iníquos, Deus continua vendo fofoca, Deus continua vendo maledicência, Deus continua vendo pecado escondido, Deus continua vendo tudo. Qual a boa notícia, Robertson? É isso, Deus não vê como a gente vê. Deus é capaz de mandar um profeta na casa de um homem chamado Jessé, envia Samuel na casa de Jessé e diz: eu vou tirar dali um rei. E aí se apresentam os filhos de Jessé, talvez um mais forte, outro mais alto, aparentemente mais inteligente, outro com maior destreza na batalha. Só que tinha um Davizinho que nem ali estava. Só que os olhos de Deus não saíam de cima daquele menino. E aí Samuel olha, acaba os filhos de Jessé, todos eles ali. Mas espera aí, Deus falou comigo, eu tenho certeza, Deus não me enganou. É daqui que vai sair um rei. Jessé, tá faltando mais alguém? Tá todo mundo aqui? Ah, tem um. Tem um que a gente às vezes não olha, que a gente às vezes não vê. Tem um que às vezes a gente nem se lembra que existe. Mas tem um lá no pasto que cuida das ovelhas. E o Espírito Santo fala ao coração de Samuel: é esse. É esse que ninguém vê, é esse que ninguém dá valor, é esse que ninguém olha. É esse que ninguém sabe, nem conhece as aflições, mas já matou leão, já matou urso no pasto. É esse que sabe usar funda quando os marmanjões ali, que eram para estar na batalha, fica todo escondido de Golias, todos eles temendo e tremendo. É esse que eu quero, é esse que eu separei, é esse que ninguém dá valor. É o Davizinho, que está no pasto, mas que é capaz de fazer do pasto uma catedral de adoração a Deus. É o Davizinho que ninguém vê, mas é o Davizinho que está sendo forjado, moldado por Deus no oculto, e que quando for o momento de ser apresentado, vai matar gigante e vai glorificar o nome do Senhor. Manda chamar. E aí entra o Davizinho e Deus fala: é esse. É esse. E o azeite desce fresco sobre a cabeça de Davi, e ele é ungido, consagrado ao Senhor naquele momento. Deus tem olhos como chama de fogo, vê o oculto, vê o escondido, mas vê coisas que o homem não consegue ver mesmo. Contempla coisas que o homem não consegue contemplar mesmo. E caia sobre canta lá e chove candelebras. Não dê olhos a Deus, não crie olhos a Deus. Deus tem os próprios olhos. Deus tem os próprios olhos. Eles criam ouvidos e orelhas para o bezerro, como que dizendo: agora Deus vai ouvir só o que a gente quer. Deus ouve como a gente ouve. Mas não. Se Deus não vê como a gente vê, Deus também não ouve como a gente ouve. Como assim, Robertson? Eu estou vendo lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Possivelmente quando você dobra o seu joelho e ora no seu quarto, você também muitas vezes nem palavras tem. Nós às vezes só conseguimos chorar e nos derramar diante da presença de Deus, seja em arrependimento por algum pecado ou algo que cometemos, seja em contrição de necessidade claríssima de uma intervenção divina, seja no momento de agonia, de angústia, de desespero, até mesmo muitas vezes, onde a esperança já está agonizando.
mas você precisa que Deus faça alguma coisa, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e só chora diante de Deus. Para mim, para você, alguém chorando é só alguém chorando. Mas Deus tem ouvidos diferentes dos ouvidos dos homens. Deus consegue ouvir lágrimas. Deus consegue ouvir lágrimas. E eu não estou falando de barulhinho de lágrima caindo em folha de papel em algum lugar, não. Eu estou falando de um estrondo no céu diante do trono de Deus. Quando você dobra os seus joelhos e derrama lágrimas diante da presença de Deus, Ele interpreta cada uma delas com frases e significados que talvez nem você saiba. Porque Deus não ouve como a gente ouve. Deus não ouve, muitas vezes, o nosso graça e paz, irmão, a paz do Senhor, Shalom Adonai, a paz de Deus e tantos cumprimentos que se tem. Quando a gente às vezes cumprimenta o irmão sorrindo e querendo dizer isso, mas por dentro a gente está dizendo outra coisa para ele. Deus não ouve aquilo que a gente diz, Deus ouve o que a gente está sentindo. Deus ouve o que a gente está sentindo. Deus ouve lágrimas e Deus ouve sentimento. Deus ouve aquilo que a gente não consegue ouvir, meu querido. Por isso nós não podemos fazer orelhas, ouvidos para esse bezerro, dar uma imagem a Deus que não existe, porque Deus é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Ele é muito maior do que isso. E assim aos poucos essa geração vai construindo um Deus que não é Deus, e vai dando uma forma de Deus que nunca foi a forma de Deus. Essa geração chama de amor o que Deus nunca chamou de amor. E muitas igrejas estão chamando de amor o que Deus nunca chamou de amor. E o amor de fato não está sendo praticado. Eles justificam até o pecado com amor. Ah, mas é em nome do amor. E Deus é amor, mas o amor dele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também exerce juízo. Deus é amor, e por ser amor repreende e castiga a todos quantos ama. Deus é amor. Até a ira de Deus é amor. Mas existe. A misericórdia de Deus não tem fim, mas o juízo dele tem começo. A misericórdia de Deus não tem fim, mas o juízo dele tem um começo. Então muita gente chama de amor o que Deus nunca chamou de amor. Em relações que a gente tem visto por aí, né? Chamando de casamento que Deus nunca chamou de casamento, chamando de amor que Deus nunca chamou de amor, atribuindo ao pecado coisas que foram de Deus. Tanta gente no pecado dizendo foi Deus que me deu. Por que diz isso? Por que diz foi Deus que deu? Por que diz, mas Deus é amor? Porque não é o Deus que a gente serve, é o Deus que ela fabricou. Não é o Deus da Bíblia, é o ídolo do coração, fabricado e moldado conforme a gente quer. Não, mas Deus é amor, mas Deus é isso. Deus é amor, mas esse amor aqui. Deus é amor, mas um amor que andou aqui em carne e osso, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E assim, meus irmãos, a gente vai criando uma imagem que não é a imagem de Deus e construindo para nós um ídolo que nunca foi o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então as pessoas têm esse entendimento. Não, mas eu acho que Deus vai agir dessa forma, é assim que Deus age. Ah, mas eu acho que Deus vai fazer desse jeito. Eu acho que Deus está vendo isso dessa forma. Quando na verdade, quer entender como Deus vê? Leia essa palavra. Quer entender como Deus ouve? Leia essa palavra. Quer entender como Deus age? Se enraize nessa palavra. Viva essa palavra, que você vai entender como Deus vê, como Deus fala, como Deus ouve e como Deus age. É aqui, só aqui. Só aqui. E tem muita gente dizendo que isso é só um livro, quando na verdade nós temos a plena convicção de que isso é pão que está na nossa mesa, porque nem só do pão que o homem faz viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é pão.
palavra de Deus, toda ela, com os erros humanos e tudo, com as falhas e os pecados dos homens descritas e tudo, mas toda ela é a palavra de Deus, porque trata do nosso pecado, porque liberta a nossa vida, porque regenera o nosso ser e nos faz habitação do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como o pastor Anderson ministrou há uns dias atrás. Se não for pela palavra, meu querido, a gente não ouve. Se não for pela palavra, a gente não vive. Se não for pela palavra, a gente não caminha. Não esqueça que eles estão forjando esse bezerro, fazem esse bezerro. Para terminar, só mais uma parte do bezerro, as narinas do bezerro. Robertson, o que tem a ver narina do bezerro e o que você vai falar em relação a Deus? Eu já te explico. A Bíblia diz que o nosso culto é agradável a Deus, o nosso sacrifício sobe como oferta agradável num cheiro suave das narinas de Deus. Se o nosso sacrifício, quando ele é santo, o nosso sacrifício, quando ele é perfeito diante de Deus, e veja, nós não somos santos em nós mesmos, nós não somos perfeitos em nós mesmos, mas ainda existe uma possibilidade pelo Espírito Santo, através do sangue de Jesus, nós nos tornarmos santificados e aperfeiçoados diante dele, de modo que ele me vê todo cheio de falha, mas considera santo e perfeito pelo sangue de Jesus, não por mim. Ele olha para mim através do sangue de Cristo, não por mim. Mas o nosso sacrifício sobe diante de Deus, e as orações dos santos como o aroma de um incenso suave. Então não adianta a gente construir um nariz para Deus que não é o que Ele tem, dando narinas a um bezerro, dizendo Deus aceita qualquer coisa, Deus está em qualquer coisa, Deus está em qualquer louvor, a adoração pode ser de qualquer forma. E aí vão, como eu disse, introduzindo elementos e coisas, colocando coisas que Deus não quer, nunca quis no culto. E isso e aquilo outro. E não se esqueça do fogo estranho. De quando Nadab e Abiú, filhos do mesmo Arão que fez esse bezerro aqui. Quando Nadab e Abiú trouxe fogo estranho diante da presença de Deus, e saiu fogo do altar para consumir os dois. Porque o fogo que Nadab e Abiú trouxe iluminava como fogo santo, aquecia como fogo santo, queimava como fogo santo, só não era santo. Parecia como outro fogo em tudo, só não era santo. E aí sai fogo santo de diante da presença de Deus e consome os dois. Deus está dando um recado mais uma vez. E Ele diz: eu serei santificado naqueles que santificam. Me agradarei daqueles que se agradam em mim. Deus está dizendo para nós temos que oferecer uma oferta agradável, num cheiro suave às narinas de Deus, ao cheiro que Ele sente, ser bom, ser agradável. E como é o nosso culto? O apóstolo Paulo disse, para oferecer os nossos corpos em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui dentro nós estamos cultuando, lá em casa nós também estamos cultuando, no trabalho nós também estamos cultuando. Não dá para subir algo agradável diante de Deus quando a gente lembra que é crente só no domingo. Não dá para subir algo agradável diante de Deus se nós cometemos injustiças a semana toda, se nós falamos inverdades, para não dizer a própria mentira, a semana toda, e nós contamos boatarias e isso e aquilo, e às vezes nós fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor a semana toda, mas aí nós entramos nessa manhã, num templo abençoado como esse, num culto maravilhoso como esse, e nós queremos que suba diante de Deus um cheiro suave, agradável, perfeito. Mas esse não é o nariz que Deus tem. Deus sente o cheiro de tudo que nós somos. Deus sente o cheiro de tudo que nós pensamos. Deus sente o cheiro de tudo que nós fazemos. E se as nossas vestes estão sujas, Ele sente o cheiro dessa sujeira.
E nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender disso, para que nós sejamos limpos e possamos com confiança nos apresentarmos diante do trono da graça, perdoados, lavados, purificados, para oferecer um sacrifício santo. Eles fazem o bezerro, já vou terminar. E Arão diz: amanhã será festa ao Senhor. Ele se levanta para pregar e diz: este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Aquele bezerro. Esse é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Enquanto isso, Moisés está no monte, vivo. Enquanto isso, Moisés está no monte, ouvindo a seguinte palavra de Deus: desce, porque o teu povo que você tirou da terra do Egito, porque Deus já estava a ponto de repudiar aquele povo, já não disse mais nem o meu povo, disse: ó Moisés, o teu povo que você tirou da terra do Egito, já se corrompeu, e fez para si um bezerro de ouro, dizendo: este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito, então desce depressa. O que isso tem a ver com a gente aqui, Robertson? Moisés representa Jesus, lembra? Tem gente achando que ele subiu, mas ele não vai descer do monte. Mas se nós estivermos aguardando ele, sabendo que ele está vivo, mais cedo ou mais tarde, esse culto pode ainda nem acabar, ele vai descer do monte com clamor de trombeta, ao soar, ao alarido, a voz de arcanjo, os céus vão se abrir, e o Senhor Jesus vai descer, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com Jesus, não no Monte Sinai, mas nas alturas dos céus. Vamos e precisamos destruir esse bezerro de ouro que foi construído em nome de Deus, dando imagem a Deus, pensamento a Deus, colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, entendimentos em Deus que Deus nunca teve, visões do Senhor que não é a visão real. Nós precisamos destruir os ídolos do nosso coração que nós chamamos de Deus, porque Jesus está voltando. E Ele vai voltar para fazer separação, Ele vai voltar para fazer a divisão. Por quê? Porque Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos nas mãos, e toda a lei de Deus aqui no coração. E quando ele vê aquilo, irmãos, o povo estava fazendo o primeiro carnaval bíblico que a gente vê aqui, descrito na Bíblia. A primeira festa de prostituição. Foi o primeiro carnaval na história do povo de Deus, e que a gente vê na Bíblia, e talvez até na história da humanidade, quem sabe, relacionado ao povo de Deus, ao desviar do povo de Deus. Tem bloco de carnaval gospel também, os irmãos devem saber, tem tudo isso também, hoje, e o povo estava fazendo um verdadeiro carnaval aqui, prostituição. Algumas versões trazem, o povo levantou-se para regozijar-se, outras versões trazem para fazer farra. Tem essas versões também, se eu não me engano a própria NVT traz assim, e outros para folgar. Só que tudo isso é um eufemismo, porque é a prostituição, como o pastor disse, prostituição. Irmãos, assombra o número de adultério, assombra o número de fornicação, assombra o número de imoralidade, assombra o número de tudo isso que tem acometido, não só lá fora, infelizmente. Não só lá fora, infelizmente. Tudo porque esqueceram que Moisés vai descer do monte. Tudo porque esqueceram que o Jesus que subiu vai voltar. Não há mais o temor de antes, não há mais a convicção pelo pecado e que traz arrependimento, não há mais o temor do arrebatamento da igreja, mas ele vai voltar. E quando Moisés desce, Josué diz assim, o povo está cantando, e na verdade isso são vozes de guerra, Moisés diz, não é de guerra. Talvez fosse melhor voz de guerra, e cantos de guerra, trombetas de guerra, mas o povo já se prostituiu, o povo já se corrompeu.
Moisés ira no seu coração e destrói as tábuas dos 10 mandamentos, quebra aos pés do monte. Só que ele faz uma separação. Moisés diz: quem desse povo aqui, que construiu esse bezerro, que ele vai perguntar para Arão, Arão fala: foi o povo aí que pediu, né? Aí a gente vai fazendo, né? Já viu conversa de uns líderes, de uns ministros assim também? Irmão, eu também não sou muito a favor desse negócio aí. Quantas vezes de púlpito a gente já ouviu isso? Sentado no púlpito, conversando com o pastor de uma determinada igreja, dizendo: irmão, na verdade no coração eu nem acho que devia ter isso aí, mas o povo está pedindo. Então é assim que funciona. Mas o povo pede, né? Aí Arão fala a mesma coisa, mas o povo pede. Aí Moisés faz uma separação: quem estiver no coração disposto a servir a Deus, vem para cá. E os filhos de Levi se levantam e se unem a Moisés. E o restante do povo não quer nem saber. Foi nesse momento que Deus consagra a tribo de Levi para o sacerdócio e para os serviços do santuário, porque foi um povo que resolveu não ficar ao lado desse bezerro de ouro e adorar a Deus, se arrepender do pecado e adorar a Deus, buscar a justiça santa, divina e adorar a Deus. E quanto ao bezerro, ele foi destruído. É o que nós precisamos fazer. Jesus está voltando para fazer separação. E vai chegar um dia em que a Bíblia diz que à destra dele estarão os benditos do Pai, a qual ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos já está preparado. Algumas versões dizem antes da fundação do mundo, e outras desde a fundação do mundo. Mas à sua esquerda vão estar os bodes, em que ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos, Jesus está voltando, e que ele não encontre em nós nenhum ídolo no nosso coração, e que ele não encontre em nós nenhuma imagem que nós demos a Deus que não é a imagem de Deus, e que ele não encontre em nós nenhuma visão que nós temos errônea sobre a grandeza, sobre tudo que Deus é e representa para nós. Que nós possamos viver cada dia mais essa palavra que diz tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus fala, como Deus vê, como Deus age na nossa vida, através da revelação que aqui está. Eu tenho ídolos no meu coração que eu preciso destruir urgente hoje. E se você está nessa comigo, se coloque de pé em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor não vê como a gente vê. O Senhor não fala como a gente fala. Até no silêncio o Senhor fala. O Senhor não ouve como a gente ouve. O Senhor é capaz de ouvir o profundo. O Senhor é capaz de ouvir uma lágrima. O Senhor não entende como a gente entende. O Senhor é superior a todas as coisas, porque hoje a gente é, amanhã não é. O Senhor é o eterno eu sou. Deus, que nós possamos essa manhã destruirmos tudo aquilo que construímos de imagem, tudo aquilo que demos nome que o Senhor não deu, que chamamos de amor o que o Senhor chama de pecado, que chamamos de justiça aquilo que o Senhor chama de injustiça, que chamamos, ó Deus, de graça aquilo que o Senhor vê como a mais profunda desgraça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, constrói em nós a mente do teu Filho Jesus. Coloque em nosso entendimento a mente de Cristo, para que nós possamos ver como o Senhor vê, ouvir como o Senhor ouve, falar como o Senhor fala, sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor quer que nós venhamos agir. Que seja assim, Deus. Nós pedimos o fogo do teu Espírito, o calor, a brasa do teu altar, para destruir, derreter esse bezerro de ouro que estamos criando, e que nós venhamos sair daqui com o altar fumegando na presença de ti, na presença do teu Espírito,
e com o coração transbordando de azeite novo e de graça e de perdão, porque há um recomeço, há uma graça sobre nós, há uma manifestação da tua presença. Implanta em nós a certeza de que o mesmo Moisés que subiu é o Moisés que vai descer, que o mesmo Jesus que subiu aos céus é o Jesus que vai descer para arrebatar a sua igreja. Moisés está descendo do monte. Senhor, nos dá esperança, guarda a nossa vida e nos ajuda a permanecermos santos, zelosos e de boas obras, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.